Olá, você está entrando na Rinosfera, o podcast da Rhino Partners. Papos estratosféricos sobre marketing, branding, cultura, esporte e todo tipo de assunto que vai tirar você do lugar comum. Acomode-se na cadeira e vamos juntos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rinosfera, o podcast da Rhino Partners. Temos aí desenvolvido já algumas conversas com profissionais de diferentes áreas que envolvem o marketing e branding. Já conversamos aí com o pessoal falando sobre RP, sobre consultoria, sobre eventos. E hoje a gente está aqui com o Fábio. Daqui a pouco já vou te pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, Fábio. Eu diria que é um profissional que está aí na vanguarda dessa intersecção entre marketing e entretenimento, quando a gente fala do universo do Advergame. E hoje estamos aqui também com o Maurício Savoia, nosso executivo de negócios aqui da Rhino, está ocupando a cadeira que normalmente você está acostumado a ver o Fernando Piccinini. Bem-vindo aí, Savoia. Bem-vindo vocês todos também, muito legal estar aqui junto com mais um episódio da Rinosfera, hoje recebendo aqui a visita do Fábio, né? Vamos falar um pouquinho dessa área aí que também é importante aí para alavancar os negócios e os projetos. Então, Fábio, por favor, se apresente aí para o pessoal que ainda não te conhece. Olá pessoal, sou Fábio Cosmo da empresa Imersive, né? Os parceiros aqui da Rhino, feliz de participar aqui no podcast da Rinosfera, vocês, Savoia, Maurício. Vamos falar um pouco aí sobre esse mundo envolvendo jogos, envolvendo marketing, envolvendo algumas ações, envolvendo tecnologia nessa área aí de marketing, divulgação de marcas. Eu acho que até um tempo atrás a gente ainda podia dizer que era uma tendência. Hoje eu acho que a gente já pode tratar como uma realidade, né? Mas para quem ainda tem dúvida, né, quando a gente fala de games, de advergame, o que diferencia, né, um advergame de um game como as pessoas tradicionalmente estão acostumadas a tratar, Fábio? O advergame ele é voltado a uma marca ou a apresentação de uma marca de uma forma específica, né? Falando de maneira mais simples. Então, são jogos que já são produzidos pensando em divulgação de marcas, produtos, serviços, até benefícios de algumas dessas questões. Os jogos normais eles são voltados mais para entretenimento mesmo, né? Então, já é voltado ao entretenimento desses jogadores que querem participar. Então, aí envolve videogames ou até em computadores, né? Para poder jogar. Esse é um universo gigantesco, né? Acho que aqui, antes até da gente mergulhar no advergame em específico, acho que o universo de games no Brasil ele é muito importante. É um esporte, né? Considerado um esporte. Sim. Como é que você enxerga primeiro esse caldo cultural aí dos games no Brasil? Hoje algumas pessoas até não se consideram tanto gamers, mas hoje a maioria das pessoas tem algum jogo no celular, por exemplo. Então a gente tem uma indústria que move bilhões de reais. Se tem pessoas com jogos casuais no celular, até as pessoas que ficam na frente de uma TV, de um videogame para jogar mais tempo. Certo. Eu queria tirar uma dúvida com você. Dúvida não, vamos colocar de uma outra forma. Como é que essa gamificação, né, vamos dizer assim, pode auxiliar aí a marca e o produto aí no mundo do marketing mesmo, né? Como é que a gente encara isso como uma solução para resolver determinada demanda ou determinado problema para certas marcas ou para certos produtos, né? Para que a gente hoje em dia está atrás de venda, né? A gente tem que cumprir meta, então não, acho que todo mundo, né? Sim. Mesmo que sejam as metas pessoais, né? Então eu acho que o game também faz parte dessa solução, dessa ferramenta, né? Como é que você encara isso? Como é que você traz isso como experiência no mundo do marketing mesmo, usando isso como uma solução, como uma ferramenta ou até como algo que fala, não, é isso aí que vai resolver, né? Por você ter esse envolvimento, né, do consumidor, tanto numa comunicação externa como numa comunicação interna, né? Essa experiência com o game, né? Como é que você vê isso como solução? Os games, nessa parte de gamificação, ele auxilia a você trazer alguns pontos e deixar ele muito claro para o cliente final, né? Então, se você tem benefício de um microfone, por exemplo, então você gamifica ele pensando em apresentar de uma maneira muito simples para esse público quais são os benefícios desse produto. Então, de um serviço, se você tem algum benefício, alguma qualidade, alguma coisa voltada para isso,
você também apresenta de uma maneira bem simples, né? Tanto foi um case que nós fizemos junto com vocês, né, que foi o jogo do Tralalá, no site deles lá, da Fisália, durante um tempo. Então, a gente apresentou os produtos de uma maneira gamificada, com storytelling. Então, o público que vai interagir com esse game, ele já sabe o produto, ele cria uma conexão com ele também. Facilita muito o entendimento depois do mercado para avaliar todos os benefícios dele. E acho que vira uma relação complementar, né? Porque acho que todo mundo, óbvio, tem uma relação com as marcas e com os produtos do ponto de vista de uso, né? Então, vou voltar até para o caso da Tralalá. A gente estava falando ali de pasta de dente, estava falando de shampoo. É óbvio que as famílias e as crianças têm o seu uso no dia a dia ali desse produto, né? E a gente está falando também de uma linha muito, muito importante pela questão da higiene, né? É uma parte de educação. Saudabilidade, né? Isso, e era uma parte de educação, né, desse público. E a criançada, ainda queira ou não, ainda existe aquela questão de vai escovar os dentes. E eu acho que ali foi interessante, porque relembra um pouco pra gente, a gente criou um espaço que era um leãozinho, né? A ideia era analisar mesmo o uso que o público tem desse produto. Então, como que a gente vai preparar, aí a história que a gente trouxe na ação foi, vamos preparar o leão para ir para a escola. Então ele tomava o banho, passava os produtos para deixar a juba dele bonita, aí depois escovava os dentes, e depois sim ele estava preparado para ir para a escola. Então a gente usou de uma maneira bem criativa, né, dessa maneira, uma gamificação para trazer o que o público em si vai passar no dia a dia com aqueles produtos. A gente colocou algumas coisas tipo, sei lá, ele vai escovar a juba dele com mel. Então não. Então quando ele escolhia o mel, tinha alguma coisa. Então a gente também passava alguma coisa bem lúdica também, muito simples, porque o público infantil, então a interação dele tem educacional, que ser educacional. Então você traz todos esses benefícios para as marcas e a pessoa vai recebendo essas informações até mesmo um pouco sem perceber. E daí ela começa a entender melhor tudo que você quer apresentar como marca mesmo. Pensando um pouco aqui, acho que essa área também dos games, né? Dessa parte, acho que a área de treinamento também, né? É muito importante, né? Uma ferramenta importante também, né? Treinamento para qualquer determinada especificação de um produto, de uma empresa, perdão. Eu acho que essa solução também é uma solução bem indicada, né? Fazer isso de uma forma lúdica que a pessoa assemelhe melhor essa informação que ela precisa ter ou do produto ou da empresa, enfim, né? Sim, aí na área de treinamento, hoje a gente tem várias tecnologias que você pode fazer a pessoa realmente estar presente como se fosse um treinamento real mesmo. Então tem realidade aumentada, realidade virtual, alguns sensores, né, que a pessoa executa o mesmo movimento que ela faria no ambiente de trabalho. Então também é importante você apresentar isso, Savoy, porque também você traz essa parte da pessoa executar mesmo o que ela faria no ambiente de trabalho através de tecnologia. Então vamos imaginar assim, uma indústria que tem equipamentos muito caros. Então você não vai colocar um profissional que não tenha tanto treinamento num equipamento desse caro, né? Ou que ele possa se machucar. Então você faz algum treinamento digital, alguma coisa para ele já lembrar os movimentos que ele faria no ambiente de trabalho para depois ir para um equipamento desse, né? Para trabalhar na indústria, por exemplo. E acho que além disso, né, dessa questão de facilitar, de multiplicar, inclusive, né, um treinamento desse, uma vez que vira um game, eu posso treinar o Brasil inteiro, né, no mesmo momento, sem ter que reunir essas pessoas fisicamente. Mas eu acho que tem uma coisa nessa linha também de treinamento, principalmente de quando a gente fala de produtos mais técnicos, eu acho que aí vem um grande poder também, né? A gente tem que passar uma informação que é deveras técnica e que se você fosse passar ela num texto, por exemplo, que o cara tivesse que ler, é um processo difícil e complicado. Eu acho que o game e as demais tecnologias, né, gamificadas, que não necessariamente precisaria ser um jogo, né? Mas acho que isso também ajuda, né, Fabio, a desmistificar um pouco dessa tecnicidade de algum produto, de algum serviço. Você teve alguma coisa nessa linha que você desenvolveu? Sim, até do ponto, voltar um pouco, desse ponto que você está falando da pessoa interagir, tem uma pirâmide de conhecimento que fala que quando você só lê uma coisa, você tem uma certa absorção, quando você lê e escreve, ou lê e
ouve, vê uma imagem. E o topo disso é quando você interage. Então, sempre quando você interage com alguma coisa, a chance de você gravar o conhecimento é muito maior. Então, até o que você falou aí, a gente teve alguns cases de alguns clientes que ele trabalha da seguinte maneira. Ele tinha um mesmo procedimento, mas, vamos imaginar, você apresenta de uma maneira e você apresenta de outra maneira. Quando a gente traz para uma plataforma gamificada, um treinamento digital, a gente deixa uniforme esse entendimento. Então não vai ser você explicando do seu jeito ou você explicando do seu jeito. Vai ser o jeito da empresa, é única. Então todo mundo vai ter aquela base de conhecimento. A gente trouxe isso para um cliente nosso, ele queria passar esses treinamentos, então a gente uniformizou isso, porque cada um dos treinadores tinha uma forma, aí conseguiu passar isso para toda a equipe. Isso trouxe ganhos muito bons para essa empresa com relação ao conhecimento. Ainda não é tão utilizado quanto poderia, acho que o potencial de crescimento dos advergames ainda é grande, né? E você acha que, até por conta disso, ainda é um grande diferencial quando uma marca estabelece um ponto de contato baseado nisso, no game? Sim, até porque o público está ficando... ele tem mais conhecimento de jogos. Né? Porque uma pessoa que não tem conhecimento em jogos, então as coisas têm que ser muito explicadas para ela. Então hoje, se eu falar um tipo de uma dinâmica, tipo um jogo da memória, as pessoas já vão ter na cabeça dela o funcionamento de um jogo da memória. Então os jogos, participando do dia a dia das pessoas, as pessoas vão ter esse entendimento, então você consegue não explicar o funcionamento do jogo, mas passar o conteúdo que você quer. Fábio, eu queria te fazer duas perguntas, pensando no negócio propriamente dito, né? Primeira pergunta, assim, na tua opinião, quais são as tecnologias que estão sendo mais usadas hoje no mercado e se essas tecnologias elas podem ser utilizadas hoje naquela decisão de compra mesmo, por exemplo, num PDV, né? Você pode ter uma interatividade ali com o produto numa hora de decisão de compra ali. Como é que isso está na tua visão do mercado? Como é que isso está evoluindo? As pessoas estão aceitando mais? O tal famoso QR Code, né? Hoje em dia todo mundo segura o celular, né? Toda hora você está com o celular na mão. Então, se você tiver que fazer uma interação qualquer na hora, mesmo uma decisão de compra, isso pode te ajudar, né? Uma ferramenta dessa. Como é que você encara isso? Então, assim, quais são as tecnologias hoje que você desponta mais, que está sendo usado, né? E isso está sendo utilizado também nessa decisão de compra. Eu estou dando um exemplo aqui no caso de um PDV, num ponto de venda, mas isso poderia ser em qualquer outro tipo de decisão, entendeu? Numa concessionária, por exemplo, né? Você pode usar isso para o cliente lá na concessionária ter outra explicação de forma uniformizada, que o vendedor ali que está te oferecendo o produto pode até estar esquecendo de falar, né? Das tecnologias, né, uma realidade aumentada e realidade virtual, né, principalmente... Explica ambas um pouquinho para quem de repente não tem ainda familiaridade. A realidade aumentada é quando a gente vê num ambiente real um objeto virtual. Então você utiliza a câmera do seu celular ou até a câmera do computador. Então você vê no ambiente real um objeto virtual. Pode ser um objeto 3D. Não sei se vocês lembram do Pokémon GO, Sim. que você via os Pokémons em cima da mesa, etc. Então essa é a realidade aumentada. A realidade virtual é quando você está 100% imerso no ambiente virtual. Então o pessoal utiliza bastante óculos, né? Óculos da Apple, Quest, né, também. Então a pessoa coloca o óculos, ele está 100% imerso no ambiente virtual. Das tecnologias, a realidade aumentada está sendo utilizada em PDV, né? Falou de QR Code, uma coisa que a gente às vezes não presta atenção. Ele foi utilizado muito quando a gente teve a pandemia, né? Então sempre aparecia nas lives o QR Code, então ele acabou se popularizando nesse momento. Então para as pessoas hoje, você falar de um QR Code, a maioria das pessoas tem esse conhecimento de como que de como funciona. Antigamente você tinha que explicar, olha, você vai pegar o seu celular, apontar para o marcador, e ele vai te levar para... Então, isso já é meio que padrão agora para as pessoas. Então, você chegar num ponto de venda, ver um QR Code, ou ver uma ação de realidade aumentada, ele pode ser um fator decisivo. Principalmente porque a maioria das pessoas agora quer uma base de conhecimento para aquisição de produtos, né? Então, alimento, né, por exemplo. A pessoa quer adquirir um alimento, eu quero saber quais são nutrientes,
quero saber se eu posso, se eu sou alérgico a glúten, a lactose, etc. Então você pode trazer essas informações de maneira interativa e a pessoa vê um benefício de utilizar essas tecnologias lá no PDV. E acho que é uma área aí que vai crescer muito, né, Fábio? Porque com essa introdução aí da televisão 3.0 aí que está chegando no mercado, né? E você vai estar assistindo a tua televisão em casa e vai poder estar interagindo, eu acho que o Advergame aí, ele vai também ser uma ferramenta importante nesse momento aí, nessa nova tecnologia, né? Sim, hoje os televisores, né, mais modernos, eles não são apenas um televisor. Então ele tem um televisor, você tem o aplicativo que você pode colocar nele também, tem alguns serviços de jogos mesmo embutidos no televisor. Então assim, todos os itens tecnológicos eles vão ganhando outros usos fora aqueles tradicionais. Antigamente, quando tinha TV de tubo, era só assistir um determinado número de canais. Você falou um pouco das tecnologias, acho que a gente podia aproveitar um pouco e mostrar e dividir com quem está assistindo um pouco dos trabalhos que você já desenvolveu, né? Só para que o pessoal tenha noção disso. Então vamos dar uma olhada aí. A Immersive já desenvolveu. Bacana, Fábio, bastante coisa legal. Aliás, antes da gente dar a sequência, conta um pouquinho, a Immersive está aí no mercado já há quanto tempo? Né? O que mais tem alguma coisa aqui que a gente de repente ainda não falou sobre a Immersive? É importante as pessoas saberem que tem essa entrega. Perfeito. A Immersive tem 13 anos de mercado, né? A gente desenvolve desde aplicativos sob medida, ações para eventos, interatividades em PDV, treinamentos interativos, né, protótipos virtuais. Então a gente trabalha tanto na parte envolvendo marketing, quanto na parte também envolvendo treinamento. Você falou aí da parte de eventos, a gente tem, o Savoia principalmente participa bastante aí, como executivo de negócio visitando os eventos, e a gente vê que em alguns casos, hoje alguns stands ainda tem aquela visão antiga, né? O cara tá ali para receber. Como é que a gente usa essas tecnologias, essa gamificação dentro de um stand, dentro de um evento, para gerar desde um buzz, né? Da pessoa falar, pô, fui lá e tinha alguma coisa. A interatividade mesmo, né? Até mesmo coisas pontuais, né? Porque de repente a sua missão lá no evento é fazer com que o cara conheça um produto novo. Como é que a gente pode aproveitar esse tipo de inteligência? Tudo isso é com base no que o cliente espera, né? Então, às vezes o cliente ele quer fazer uma interação para passar o conteúdo, né, daquilo que a gente tem falado, coletar dados de visitantes, né, para ele saber, né, fazer mailing depois ou fazer alguma ação com eles, ou um controle de estoque de brindes, por exemplo. Então, nós temos o que a gente chama de jogos customizáveis, que são as dinâmicas prontas, que a gente consegue adequar para o conteúdo que o cliente quer passar. E daí a pessoa vai lá e faz um cadastro, depois participa do game, você pode fazer alguma ação lá de tipo os melhores jogadores ganharem algum prêmio especial, por exemplo, e também receber informações por e-mails. Então assim, a gente tem feito bastante, né, esse tipo de material com base nisso, né, com base em saber quais são os brindes que você quer distribuir, para quem você distribuiu, depois você pode fazer alguma comunicação pós-evento com essas pessoas, tipo, eu vi que você ganhou aqui o nosso Power Bank, como que foi a sua experiência no nosso evento, você tem alguma dúvida? Ou, por exemplo, numa área médica, ele receber a bula do medicamento que ele participou da ação. Então você pode fazer várias coisas nesse sentido, ou então fazer alguma coisa maior com tecnologias como o Kinect, sensores de movimento corporais, para a pessoa ver lá no stand e falar, pô, chamar a atenção, né? Ter uma experiência. Não só vender a parte de conteúdo, mas ser a experiência no seu evento de maneira diferenciada. Sabe o que é interessante? Quando o Fábio está falando aí que ele já tem alguns jogos, vamos dizer assim, pré-programados, né? E tem essas ações maiores, aí eu acho que também a gente está falando de um range de investimentos que pode atender a diferentes tamanhos de marca, né? Às vezes eu tenho a impressão que muitas marcas... de segmento, né? Às vezes a gente passa por essa experiência do cara ter até um pouco de temor, falar, não, é uma tecnologia que vai me custar um investimento muito alto. Acho que não é verdade, né, Fábio? Temos
todos os leques, é isso? Isso, a gente fez dessa maneira justamente para atender pessoas que não têm um budget muito grande, então já tem alguma coisa pronta, a gente consegue adaptar tecnologias, tipo, eu vou alocar uma tela touchscreen, vai ficar muito cara, por exemplo, no evento. Pô, vamos fazer para tablet, vamos fazer para uma tecnologia que seja mais em conta a alocação, por exemplo. Então, nós conseguimos pensar globalmente, não só no jogo, mas também nos equipamentos necessários para ele. Mesmo porque essa tecnologia ela pode ser disponibilizada para uma rede de vendas, né? Para uma equipe de vendas, né? O cara usar no próprio celular, né? Nessa ferramenta que ele leva com ele, né? Não só o computador, mas o próprio celular, né? Eu tenho um case importante que a gente fez um material para um evento, para um cliente, né? Era para a utilização de uma tela touchscreen, para apresentação do serviço mesmo, né? Então, os clientes chegavam, eles apresentavam na tela touchscreen e a área comercial falou assim, pô, bacana isso daqui, seria legal se a gente tivesse o nosso tablet para poder fazer as visitas com esse material. Então, foi adaptado depois para tablet, para o pessoal da área comercial poder utilizar. Então, às vezes, o cliente ele fica focado 100% no evento, mas aquele material que foi feito no evento, ele pode ser utilizado também no dia a dia dos seus colaboradores, para trazer mais informações sobre seus produtos. E como é que é né, vamos lá, a gente chegou num cliente nosso, ou até num prospect, que nem agora falou, puxa, quero desenvolver um jogo proprietário. Quais são as etapas, né, que um possível responsável pelo marketing da marca, junto com a agência, quais são as etapas que a gente vai passar? Tem um briefing, como tem normalmente uma campanha tradicional de marca? O que tem layout para aprovar? Como é que funciona esse passo a passo, Fábio? A gente pega o briefing do cliente, né, para entender o que ele quer apresentar, né, nesse game sob medida, né, vamos pensar nesse sob medida. Né? Então a gente analisa o que é, quem que é o público, para a gente entender quais são as formas que a gente vai distribuir esse material, se vai ser, por exemplo, um evento, se a pessoa vai utilizar no próprio celular. Então nós analisamos tudo isso. Desenvolvemos um projeto, né, um descritivo inicial desse projeto para o cliente aprovar. O cliente aprovando, aí a gente faz as telas, o cliente também fazer uma aprovação das telas para depois vir a programação. Aí na programação a gente faz o teste com o cliente para ele ver se realmente tudo aquilo que a gente veio conversando está sendo bem executado. Depois disso aí a gente vai para o mercado com o game. E Fábio, vamos fazer aquela pergunta que todo mundo faz, né? E prazo? Como é que é o prazo disso? Como é que um trabalho, vamos dizer, padrão, né? Padrão. Uma coisa não muito... Hoje a gente tem isso pronto para pôr em funcionamento em quanto tempo? Mediante um briefing que você recebe e uma entrega que você faz do produto. Qual é o prazo disso hoje? Jogos customizáveis, por exemplo, que são aquelas que eu falei da dinâmica pronta. Eles demoram de 3 dias úteis e podem chegar a 15 dias úteis. Então, assim... Essa demora é a complexidade do... tem jogos que são mais do simples, conteúdo desse jogo. Tem jogos que são mais complexos. Então, a gente já pensou nesses jogos customizáveis para justamente... Pô, Fábio, a gente quer fazer uma ação, mas o evento já está aí. E como que a gente faz? Então, a gente tem esses customizáveis. Projeto sob medida, a gente tem 2 caminhos. Tem o caminho de tipo, eu já tenho uma data do evento, então eu já tenho que planejar o desenvolvimento com base nessa data. E o caminho que tipo, não, a gente vai desenvolver algo e daí pode ser de 15 dias úteis até 40 dias úteis, por exemplo, para desenvolver um jogo sob medida. Então a gente também tem dessa forma de pensar assim, olha, a gente já tem um deadline. Com esse deadline, o que a gente consegue produzir até ele? Aí a gente já vai pensar uma dinâmica, a forma que a gente vai apresentar visualmente o jogo, pensando nesse deadline. E Fábio, dentro da tua experiência lá na Immersive, qual é experiência, quais são os segmentos que estão mais utilizando aí essa ferramenta? De jogos? É. A indústria farmacêutica tem utilizado bastante, porque são vários congressos no Brasil inteiro. Então, assim, essa parte de games, eles fazem muito disso. É para pegar a informação dos médicos, é para ter um relacionamento com eles, isso é importante. Distribuição de brindes. Eu tenho clientes que fazem competição em dia de evento. Então, esse daí tem gerado um buzz para eles fantástico. Então, tipo, o melhor médico do dia vai ganhar um livro X, que é um livro importante para os médicos. Então, a gente fica vendo eles passando o dia, voltando no evento e interagindo com a marca. Isso é importante. É muito legal. Mas e você falou uma coisa importante, né? A gente como agência, a gente está muito acostumado aqui a ouvir a palavrinha lead, né? Que é o desejo de
todas as marcas. O game pode ser então uma ótima maneira da gente conseguir um lead qualificado, né, e até mais detalhado. Exato, porque você consegue qualificar o lead através do game. Né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma roleta física no seu evento, você não sabe se aquela pessoa tem conhecimento. É quase botar um game no post, né? É quase isso. Então, por exemplo, uma roleta física. Você gira a roleta, você não sabe se aquela pessoa tem conhecimento ou não sobre determinado produto. Ou se você vai usar o BIP lá para pegar os dados dele, que daí são os dados completos dele no evento. Então, uma roleta digital feita pelo Imersive, por exemplo. Então você já tem um cadastro inicial, então você já sabe ali daquela pessoa naquele momento, ela já dá o aceite nos termos para seguir a LGPD, que isso daí é uma forma de resguardar o nosso cliente com relação a isso. Ele gira a roleta, aparece uma pergunta que o seu lead consegue responder. Não é qualquer pessoa. Então ali você já segmenta que você vai dar um prêmio ou um brinde para alguém que é quem você queria ali no seu stand. E depois você já faz todo essa marcação de essa pessoa chegou em tal horário no meu stand e conseguiu tal brinde. Você consegue até depois com esses relatórios mapear os horários que mais pessoas foram no seu evento. Isso é interessante. Então, por exemplo, sei lá, no horário do intervalo é onde mais pessoas vêm aqui no congresso, por exemplo. Então você pode falar assim, olha, então a nossa equipe aqui dentro do stand vai ficar aqui nesse horário e depois a gente vai fazer o horário de almoço, etc. Então você faz toda essa avaliação e é mais inteligente fazer o seu evento depois com esses dados. Você falou aí de relatórios, acho que também é um outro ponto, né? Junto com o lead, a API é o que guia qualquer plano de comunicação, qualquer ação, qualquer projeto. Por ser uma ação digital, eu acho que a facilidade que você deve ter para montar relatórios e mostrar aí o retorno desse investimento é inúmero, né? A possibilidade. A gente consegue, dependendo dos dados que você pega do usuário, você consegue falar da onde está vindo aqueles leads, tipo, se é mais do estado de São Paulo, ou se é de outros estados. Então você consegue ter um mapeamento melhor com relação a isso. Além dos eventos, a gente pode ter hoje um game em outros ambientes, até mesmo virtuais. Você citou aí o Tralalá, a gente fez um game também para o bar recentemente, mas a gente pode ter isso para os ambientes digitais também. Eu posso estar, de repente, isso ser, como o Savoy estava colocando, pode ser um conteúdo até para potencializar, de repente, a minha rede social, ser uma maneira do cara estar voltando ali. Exato. Então você pode utilizar em navegadores, por exemplo, os games. Tem algumas ações em rede social mesmo, né? Alguns games são filtros de redes sociais. Então, e isso acaba potencializando, né? Que nem você falou, as redes sociais das pessoas. Você pode colocar algumas metas, aí, por exemplo, trabalhando com aplicativos. Então a pessoa está lá no aplicativo e uma das metas é ele dar um like numa rede social, né? Ou você ter uma rede social interna dentro do aplicativo, do seu cliente, né? Do seu público interno. Então você consegue movimentar várias áreas partindo para o digital. Interessante isso, bem interessante. O Savoy comentou também agora há pouco, né? Embora você tenha dito aí que a área médica, até pela concentração de eventos e pela tecnicidade dos produtos, seja um heavy user, acho que a gente não tem limite de segmentação, né? A área gastronômica, né? Harmonização de vinho com queijos, pratos com bebidas, né? Quer dizer, isso tudo também... A gente já trouxe alguns pontos, né? Ponto de venda, então você também pode ter esse tipo de interação, eventos, congressos, e aí não importa o mercado. O próprio collab, né? E a questão da idade? Porque eu acho que assim, eu tenho 46, né? Quando eu tinha 18, eu lembro que para falar para alguém que tinha 46 ou 50 anos naquela época sobre game, era uma barreira, né? Porque a minha geração é a geração que no Atari ali. Hoje quem tem 50 anos passou por quase todos os games, né? A idade ainda pode ser uma barreira para o usuário. Ponto 2, para o cara do marketing que vai pensar nessa ação. E ponto 3, às vezes para o responsável pela marca que vai aprovar isso tudo. Tem essa dificuldade ou isso mudou? Mudou, né? Pode existir, né? A gente nunca pode falar 100%, mas mudou bastante. Principalmente porque o pessoal lá de 50 anos tem também a parte de nostalgia. Então tem muito game, muita ação que é nostálgica. 8 bits, alguma coisa mais voltada para games da época de Atari, etc.
né? Então, a pessoa tem esse senso de nostalgia, e quando ela bate, tipo, num Pac-Man, por exemplo, ele já vai entender e falar assim, pô, isso aqui marcou minha infância, ele vai fazer um Pac-Man de algum jogo, e, sei lá, ele vai coletando os produtos do cliente para depois sumir com os fantasminhas. Então, esse pessoal já está mais habituado. O que a gente tem que entender é, o público-alvo vai caber naquele game, então por isso que a gente fala de entender quem que é o target, para entender o que a gente vai oferecer. Talvez se eu colocar um target, alguém muito com uma idade avançada, com óculos de realidade virtual, talvez ele não se sinta muito à vontade. Mas dependendo dos usos, então a gente já faz uma análise para indicar, olha, usa essa tecnologia. Até dependendo da ação, né? Acho que tem... Mas a importância é total, né, do videogame, né? Eu acho que é uma ferramenta aí para muita coisa ainda, para muita demanda, né? Eu acho que a ideia do Rinosfera é estar conversando com pessoas ligadas à gestão de marketing, à gestão das marcas, né? É apresentar os nossos partners, né? Hoje a Rino tem se colocado como uma agência omnichannel com esse olhar 360, então a gente deixa essa mensagem, né? Quem tem um interesse inicialmente até em saber mais, pode contatar a gente, pode entrar em contato aqui, a gente põe o Fábio junto para a gente conversar. E Fábio, deixar aberto para você aí, né, numa última pergunta, né? Quem ainda está começando a engatinhar com isso, pode ter certeza que essa já é realmente uma ferramenta que devia estar inclusa nos planejamentos de comunicação de marketing. Tem alguma dica final que você deixa para essa turma? No planejamento, com certeza, tem que entrar alguma coisa do digital, né? Se você está querendo trabalhar rede social ou games, né? Para você mostrar de maneira diferenciada seus produtos, serviços para o seu público, tem que entrar no planejamento. E a dica é sempre ter no briefing, né? Já passar todas as suas informações no briefing. Nós conseguimos, né? Tanto a Rino quanto a Immersive, conseguir identificar qual que é o melhor caminho. Pode deixar que a gente auxilia isso, né? A gente fala que a gente trabalha quase como uma consultoria de tecnologia, para explicar. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento de como funciona uma realidade aumentada, uma realidade virtual, ou tem alguma dificuldade com relação a isso. Então a gente faz essa explicação e já indica, olha, é melhor a gente não trabalhar com esse tipo de tecnologia, vamos trabalhar com outro tipo de tecnologia para atingir aquele resultado. Né? Então por isso que eu falo, pode deixar, traz a informação que a gente, como consultoria mesmo, já consegue auxiliar aí qual que é o melhor caminho para apresentar o produto. Ótimo. Samuel, obrigado pela participação aí. Não, eu que agradeço. Bom, o Fábio, né, a gente dispensa comentários também, né? É um parceiro nosso aí, dentro da integridade dele, aí, do trabalho dele, do que ele oferece, né? A gente que tem que agradecer a presença dele. E era o segundo agradecimento que eu faria. Obrigado também, Fábio, pela participação. Acho que foi um papo... inicialmente não dá pra gente entrar em muitos detalhes, né? Mas acho que deu válido, né? Deu pro pessoal conhecer um pouquinho. Eu que agradeço, né, o convite. Estamos sempre à disposição, né? A Immersive está sempre junto com a Rino para tentar atender vocês da melhor maneira possível e os seus clientes também. Tá ótimo, pessoal. Até o próximo episódio.